Isso aqui, assim, pô, isso era um pátio aqui. Vamos lá que tu conta tudo pra nós filmando. Aí tu faz de conta que as câmeras não fazem parte. É por aqui? Aqui nós vamos... Aqui, Sr. Schmidt. Aqui tá. Pode abrir, por favor. Veja o que te traz de recordações e... Só vamos ficar aqui na pedra, né? Vamos primeiro... Aqui. Sr. Schmidt. Aí era um rolo grande, terminou aquele rolo, tinha que dar um intervalo de 15, 20 minutos. E isso era, né? Então o pessoal achava que era tipo golpe para ela vender, mas era obrigada a fazer, né? E aí ela tinha uma campainha ali e eu iniciava a filmar, passando o filme, né? E quantos anos o senhor tinha quando começou essa função de ajudar, ser assistente do cinema? No início eu comecei assim, porque tinha outro cara que fazia isso, né? Bom dia, Brasil! Rumo a Peneda, Portugal. Aumenta o volume do GPS. Gire à direita. Vire à direita para permanecer na N202. Gire à direita. Continue na N202 por 8 quilômetros. Não consegui focar. Onde estamos? Valente, pelo jeito, deve ser um vilarejo. É aqui nessa ruaninha aqui. Bem-vindo! A primeira grande lição que a gente tem que ter com o europeu é não segui-los. Porque a gente tem as nossas próprias características. E as nossas próprias características, de início, é até um hibridismo, que não é cópia, que não é réplica. É a nossa própria reprodução material e territorial de algo com, essencialmente, muita influência europeia. Estou a ver aquilo que eu estava falando, isto aqui dentro, ele tem muitos problemas no enchimento e este primeiro trabalho é para criar aqui alguma estrutura nisto. Porque às vezes a aparência estar um bocado com aparência suja, com ícanos, assim, isso propriamente não causa grande perturbação no edifício. É superficial, né? É superficial. Isto agora em princípio aqui vamos criar uma espécie de rufagem para proteger um bocadinho a entrada de água no interior do arco e para não haver esta acumulação, porque isto acumulando terras, depois acumula ervas, as ervas entram as raízes entram as raízes na parede. Nosso problema é fazer com que esses objetos que a gente entende como patrimônio, eles tenham ressignificação. Então eles tiveram um significado para as pessoas que os deixaram, né, para as gerações vindouras, as gerações futuras. Porém, talvez a gente não tenha conseguido transcender esse significado para as novas gerações. E esse objeto sem sentido, sem uma relação com as pessoas atuais, ele perde o sentido realmente de existência. Entendendo que também é um país jovem, quando se compara com a realidade europeia, né? É que a Europa perdeu todo o seu patrimônio, entendeu que perdeu o seu passado, em função das guerras mundiais que aconteceram, que arrasaram muito do que existia lá, né? Então, o pessoal realmente teve um rompimento com o seu vínculo com o passado, que era um passado 2, 3 mil anos de história europeia, e enquanto o Brasil tem 500 e pouquinhos anos, né?
a gente percebe uma certa resistência por parte da população. Então, talvez esse seja um trabalho, né? Mostrar que o município não vai estar prejudicando seu orçamento para investir na malha nova. A população ela precisa tomar consciência da importância da cultura, da importância da história. E o poder público pouco tem feito ou pouco pode fazer, e aí muitas vezes as prioridades do poder público são outras mais urgentes, e a gente está perdendo muita coisa sem que a gente consiga uma maneira viável de proteger, né? Nós entramos assim numa vivência muito do descartável, e isso é perigoso. A gente vai longe, porque se você descarta patrimônio, você também começa a descartar pessoas. Você descarta valores, ou nós vamos perder relatos, nós vamos perder imagens, fotos, utensílios, e isso se vai. Quando eu vejo uma casa antiga, eu tenho um olhar diferente. Eu não consigo enxergar isso como uma coisa velha. Não, eu consigo enxergar algo precioso. Eu imagino em janeiro, quando eu fui para a Alemanha, né? Nossa, né? Então fui lá visitar um museu na Alemanha. Me levaram no museu para... O que eu vi lá? Eu vi aquilo que nós temos aqui, né? Eu, em 2019, eu tive a oportunidade de passar 10 dias na Europa, 7 dias em Paris, 3 dias em Amsterdã. Eu nunca tinha saído do Brasil. Uma coisa que me chamou a atenção, principalmente em Paris, uma grande quantidade de prédios, de lugares, não são prédios, mas de lugares sendo restaurados. Nós vimos isso muito forte, né, na Europa. O turismo conectado, né, com a questão de patrimônio, cultura. El binomio turismo-patrimonio es necesario, es decir, hay que jugar con la fuerza del turismo, pero hay que también contar con los valores patrimoniales a conservar. Entonces, ese es un equilibrio que no siempre es fácil. El propio concepto histórico de nuestra cultura contemporánea de conservación del patrimonio ha ido entrelazada con la historia del turismo. En el siglo XVIII el Gran Tour, de donde viene la palabra turismo, el Gran Tour que hacían las clases cultas europeas en Roma y Nápoles, en Italia, era un turismo cultural a la vez que están haciendo el sentido moderno de conservación del patrimonio, exactamente a la vez. No ano 2000, mais ou menos 2001, o Oswaldo e eu fizemos a nossa primeira viagem para a Itália. Aí sim, aí eu senti na pele o que era realmente a história, porque acho que cada geração tem o compromisso, digamos, moral de passar para a próxima, e aí a próxima passar para a próxima. É só assim que não se perderão tantos valores né, que fazem tão bem para a gente e para o coração. Tu sabe que tu é o primeiro, Alexandre, a nos dizer, e isso me surpreende, eu acho que deve ter te surpreendido também, de que nós temos a Europa aqui. Isso aqui é Montaltino da vida, não tem... Isso aqui tudo vai ser um dia assim, muito valorizado. O que foi o Vale dos Vinhedos, o desenvolvimento que teve, depois o caminho de pedra, tudo, num espaço de curto, se for ver a nossa história, o tempo de história que a gente tem, como desenvolveu o turismo ali, pô, toda vez que eu vou já é restaurante novo, é coisas novas e coisas, e aqui nós estamos do lado, né, e com muita coisa boa ainda para explorar, né, então
Eu acho que a gente tem, assim, tudo aqui. Estamos com a Europa toda, né? En Venecia, que todos pensábamos hace 30 años que iba a morir por el agua, por el mar, por el crecimiento del agua, ahora vemos que muere por el turismo. Es el turismo que gentrifica. Ese es el problema, es un problema muy grande que tenemos aquí, ¿no? Esa falta de entendimiento de los valores arquitectónicos. Porque, querendo ou não, vivemos num mundo capitalista. O mundo capitalista, ele vive da mais-valia, do lucro. Então, se tu tiver uma propriedade que não venha a gerar lucro, a atividade que lá existe tende a ser substituída ao longo do tempo por uma que vai gerar lucro. Quando eu tenho um patrimônio que durante 10 anos ninguém vai lá, ele tem uma destruição. Mas se eu tenho um patrimônio, uma casa, que tem uma capacidade de carga de 50 pessoas e estou colocando diariamente 500, ela também tem uma destruição. E essa é a grande questão que eu entendo que tem que ser muito trabalhada, o equilíbrio que tu trouxeste, né? O equilíbrio entre esse consenso de preservação e a atividade econômica que dá sustentabilidade para isso. Estas peças podem ser feitas com um tronco só, podem ser feitas com várias partes, por exemplo, uma peça principal e depois adicionados alguns elementos que são esculpidos depois naquela. Há peças que não têm, por exemplo, nada atrás e até são ocas atrás, Mais leve. para ficar mais leve, para a madeira não rachar. Aqui dá para distinguir o que é o retoque, que é este estratégio do original. Isto aqui é original, aqui é retoque. Idealmente era tirar daqui uma amostrazinha, mandar para um laboratório, pagar 200 ou 300 euros e eles diziam as camadas que eram, a tinta que era, pronto, mas quem há 200 ou 300 euros dá para meio restauro da peça. Claro que sim. Então, E a olho nu dá para perceber. E nós com a experiência começamos a perceber, ok, esta não é, a outra também não é, tem vermelho, abrimos uma janela aqui, percebemos que é o vermelho que é a camada original. A cultura está no porão da prefeitura. A gente se achava assim, porque a gente propunha, fazia projetos e a coisa não andava, porque ninguém acreditava. Montamos o projeto da Casa Nol, quando muitos ainda dizem, derruba isso. Essa casa tem uma história da Feliz. Então, nós não podemos perder essa história, nós não podemos perder estas particularidades, porque senão nossos filhos, os nossos netos vão ficar aquém. E por isso que é importante esse projeto que a gente conseguiu aprovar. Nós temos o exemplo de Caxias do Sul, que até 20 anos atrás, 30, tinha muita história e hoje se perdeu e depois para recuperar é muito mais difícil do que preservar. O problema é quando a gente tem governantes, líderes, né, que acabam não enxergando não dando essa importância. E aí eles conseguem distorcer isso totalmente. É muito difícil que o representante que não veio de um outro lugar, ele veio produto daquela sociedade mesmo, vá ter esses valores intrínsecos. Cabe sim a nós, profissionais, conseguir despertar em quem tem o poder da caneta, né, o gestor, a importância disso. E daqui a pouco esse trechinho aqui nós poderíamos trabalhar ou com vidro. O vidro só tem a questão do suor, né? Ou daqui a pouco só uma tela expandida que a gente tenha visibilidade. Claro. A gente teve um exemplo na Espanha quando nós fomos lá, que tinha uma situação onde era uma janela didática no chão. Daqui a pouco a gente pode avaliar também isso. Vai reproduzir uma peça para ficar igual à peça que era histórica, não, né? Então a gente escolhe as mais azuis, coloca um setor e aí vai
vai indo com o desgaste, fazendo o degradê da peça, o degradê com o próprio desgaste, porque a camada já se perdeu, ó, pela própria textura, como tu falava, né? O quanto é liso e o quanto já tá rugoso. Então a gente tem o desenho, mas a gente não tem as cores tão vivas quanto eram uma vez. É o desgaste do tempo na peça. A gente limpa a peça, passa um protetor e mantém a peça. Era 20 quanto? 23,5 é esse aqui, ó. Que vem daqui até esse aqui. Esse projeto, na verdade, ele é fruto dessa questão que a gente percebeu lá atrás da deficiência da educação patrimonial. E sabemos como fazer para preservar ela. Basta também que as pessoas queiram preservar ela. Por aí. Vivendo e aprendendo, né? Uma história meio maluquinha.